Boa noite, doutor Valfredo. Já tá dando para me ouvir? Pode solicitar a entrada. Isso. Ô, Alex, não vou te aceitar não, viu? Sinto muito, mas vai ter que ficar de suplente aí. Boa noite. Boa noite, doutor Valfredo. Boa Deu noite. certo agora, né? Tudo bom? É melhor um pouco assim, né? Boa. Ah, vou te aceitar, Alex. Melhorou, né? Melhorou. O doutor Alex está subindo, doutor Valfredo. Deu certo? Assim. A luz está bem melhor. Isso que é pontualidade, hein? É. 19 horas em ponto. Tem mais uns ajustes aí. É que vai dar contra a luz, né? Se acostumando, doutor Valfredo, agora com a... Se acostumando com as lives? Me acostumando. A pandemia é para isso, realmente. Isso é muito bom. Tem algumas coisas igual em cima. Mas eu acho que o doutor tem que ficar um pouco mais perto do celular. É. Isso. Um pouco mais perto. Isso. Ô, Tremura, obrigado pela deferência. Isso. Então vamos fazer assim, Alex. Primeiro, o Alex, que é o convidado do doutor Valfredo, que fez o convite, né? Para o doutor Valfredo, que aceitou. E aí, para a gente é uma honra do garantismo penal ter esse diálogo também sobre o Tribunal do Júri com uma das referências sobre o Tribunal do Júri do Brasil, que é o doutor Valfredo Campos. Por favor. Deu uma caída aí. Deu uma caída, voltou. Quer que você fica por aqui? Por favor. Tá dando para ouvir, doutor Valfredo? Tá dando para ouvir? Então tá. Eu acho que tem que fechar as portas aí por causa da microfonia, viu? Boa noite, Semara. Acho que fechar a porta é bom para a microfonia lá, viu? Acho que melhorou. Faz ver aí, Carlos, como é que tá? Tá dando para ouvir, doutor Valfredo? Agora sim, melhor. Tá, isso. Agora eu acredito que deu. Agora sim. Consigo ouvir o Carlos, consigo ouvir o Valfredo. Vocês conseguem me ouvir? Sim, ouvindo. Doutor Valfredo parece que está... grande referência mesmo. O pessoal está comentando bem aí, doutor Valfredo, na live. Bom. Professor Tremura, que bom. Isso. Ótimo. Como eu não sei se o doutor ouviu, para a gente é uma honra ter uma live com o doutor. E teve outras lives que o doutor Alex falou muito do doutor aí. Muito bem, logicamente, né? Então a gente está muito feliz por ter dado certo e está acontecendo essa live nesse dia de hoje. E é uma honra mesmo para a gente. E está sendo um prazer, né, para a gente ter uma live, esse diálogo entre defesa e Ministério Público. Da minha parte também é uma grande satisfação e uma honra. Calão, me permite uma parte? Se você... Sim, pode fazer. Contigo. Vossa Excelência está na presidência.
Não é porque o Valfredo é meu amigo, eu queria até fazer um introito sobre o que é o Valfredo, o pessoal aqui já está falando, Eduardo Elias, um monstro no Tribunal do Júri, falando do Valfredo. Deu uma mera travada. Muita gente falando a respeito do Valfredo, da qualidade do Valfredo, mas não é só isso. Eu acompanhei o trabalho do Valfredo desde o início da carreira dele, a gente tem o início de carreira jurídica em anos bastante próximos. E além da questão técnica, né, do apurado tecnicismo jurídico, eu posso ser a testemunha do empenho do Valfredo como profissional do direito. Explico, né? Por exemplo, você já viu algum promotor, ou já soube de algum promotor, que de terno e gravata, com sapato caro, ele se enfiar no meio do mangue para acompanhar local de crime e localização de cadáveres? Eu vi acontecer isso, né? Um caso famoso, o caso do Júri da Cavalaria, que aconteceu na Praia Grande, que policiais da Cavalaria da PM acabaram matando três rapazes, 3 garotos. E quando estava aquela busca pelos corpos, e quando os corpos foram localizados, ele, para ter conhecer realmente a prova ali, aquela prova quente, aquela prova ainda viva, né? A prova estava viva ali no local. Ele não teve dúvida, ele soube que o local era no meio do mangue. Ele pegou do jeito que ele estava, de terno e tudo, se enfiou no meio do mangue. E só quem conhece o manguezal sabe como isso é complicado. E acabou quase com lama pela cintura, andando pelo meio do mangue para poder chegar onde estavam os corpos, ele próprio visualizar o que foi encontrado, até para criar o convencimento dele. Então, você já olha a abnegação, você já olha a maneira que ele leva a função dele como promotor de justiça. Não é um promotor de gabinete. O que é mais importante, que a gente vê muita falta disso, não é um promotor de gabinete. Fora isso, é ético, tem um diálogo muito bom com a defesa, né, Alex? Por isso que ele está conosco. Exatamente, exatamente. O Valfredo, ele... mandar um beijo para minha irmã. Minha irmã acabou de entrar, Sandra Kussendorf. Beijo, mana. Eu vou aproveitar e mandar um coraçãozinho para minha namorada. Tá aí também. Eu posso pedir, na próxima vez que eu for até a tua cidade, ela deixar você tomar uma comigo, tá? Que na última vez você não tomou. Beleza. Mas a relação que o Valfredo tem com a defesa sempre foi muito boa, né? É aquela coisa do debate de ideias. E eu já fiz júri, nos enfrentamos no júri algumas vezes. E era um confronto de ideias. A gente quebrava o pau no júri, mas quebrava o pau de um jeito, Carlão, que era parecer que era alguma coisa pessoal, mas nunca tendo ataque pessoal. A gente fazia uma discussão, muitas vezes aos gritos, muitas vezes aos berros, querendo impor o ponto de vista, mas sempre, todas as vezes, fazendo discussão de ideias, que é o mais importante. Nunca discutir pessoas, sempre discutir ideias. Então, ele acabou, não só comigo, né? O Eduardo Elias está vendo a gente aqui hoje, um monstro do Tribunal do Júri. O Eduardo Elias já teve essa experiência com o Valfredo, Eugênio Malavasi teve essa experiência, Ricardo Ponzeto, os advogados da Baixada Santista, né? Tem excelentes tribunos, o Paulo de Jesus. Ele já teve essa experiência com o Valfredo e sabe o quão leal que ele é na tratativa com os advogados. Por esse motivo que ele está aqui no Garantismo hoje, né? Isso aí. Doutor Valfredo, tem a palavra. É uma grande satisfação, é uma honra para mim poder hoje falar, conversar, discursar com os meus amigos do júri, com os meus irmãos do júri espalhados agora virtualmente pelo Brasil inteiro, que graças à internet agora eu tenho essa oportunidade de ter o contato, de poder explorar as minhas ideias, os meus ideais a respeito da melhor instituição jurídica do Brasil, que é o Tribunal do Júri. E no Tribunal do Júri, quem faz o plenário, por isso que eu falo, somos todos aqui, irmãos, quem faz plenário do júri, quem entra na arena da palavra, digladiando ideias, digladiando sentimentos, digladiando posições jurídicas e sem ataques pessoais, quando se entra no plenário, se coloca em risco a sua honra profissional, coloca-se em risco a sua reputação, coloca-se em risco e corre-se o risco de vir a
fama de um perdedor de causas, e é uma pessoa que luta até o fim, até o último instante, e mesmo que nós venhamos, no final, a ter a nossa tese vencida, mesmo que nós venhamos a perder, no fundo, nós somos e fomos vencedores, porque vencemos a nós mesmos no desafio de entrar num plenário, enfrentar a sociedade e expor a sociedade abertamente, democraticamente, as nossas posições. E, encerrado o plenário, nós separamos as armas, nós colocamos as armas de retórica, os escudos, as nossas baionetas e abraçamos os irmãos. Os adversários são meramente adversários, não são inimigos. E no caso do Alex, que eu conheço há mais de 20 anos, é um terrível adversário, mas é o fraterno amigo. Eu fiz, assim como o Alex, outros grandes amigos nas listas, nas lutas do plenário do júri. Praticamente a cada grande plenário que eu fiz, dos mais complicados, dos mais extensos, são os meus mais fraternos e queridos amigos que eu carrego para a vida. Porque os processos se vão e os amigos da vida permanecem. E o júri tem essa grande qualidade de aproximar. Nós que lutamos na arena, nos aproximamos, porque só nós sabemos o que nós enfrentamos e o que nós vencemos, que foram os nossos próprios medos e receios. Então, para mim é uma enorme satisfação poder estar aqui compartilhando as minhas ideias, meus sentimentos com vocês, meus amigos, tribunos do júri. É uma honra, doutor. E o Alex falou muito bem do seu livro, tem conhecimento do seu livro, dei um Google também, é brilhante, né, a sua obra. E se quiser falar sobre a sua obra também, o livro, onde está o livro? Mas o seu, esse aí não é o novo não, né, Alex? É o novo. Esse aí. Edição é o novo? É a edição nova. Ah, tá. É o novo, mas eu já estou preparando a próxima edição de 2022. Vai ser a 8ª edição. Carlão, só fazer uma parte aqui. Sim, fica à vontade, Alex. Entrou na nossa live, Mauro Otávio Nassif. A gente tem uma live com Mauro Otávio Nassif assistindo, já dá tremedeira, né? Que para mim, eu tenho o professor Nassif ao lado de Evandro Lins, ao lado de Evaristo de Moraes, eu acho que está ali entre os 3 maiores da história do Tribunal do Júri no Brasil. Então, hoje eu tenho a honra de dizer que o professor Nassif é meu amigo, carinhosamente eu o chamo de oráculo, né? Que volta e meia eu me socorro do conhecimento do professor Nassif. E, professor, recebemos as perguntas sim. Já passei para o nosso mediador e mais tarde ele vai fazer as perguntas que o senhor mandou para serem feitas na live. Sim, agora nós estamos com 19h12, né? Teve 12 minutos de entrada. Eu gostaria de mandar minhas saudações também ao professor Mauro Nassif também. É gostoso também, às vezes, a gente assistir live, né? Então, seja bem-vindo, professor Mauro Nassif. E ao professor, antes de passar as perguntas, que a gente vai deixar para o final, né? Vai ter algumas perguntas aqui do pessoal que está aí presente e algumas perguntas que a gente tem pronta. Então, eu vou abrir a palavra para o professor Valfredo para ele falar sobre o Tribunal do Júri, sobre o livro dele, sobre as fases do Tribunal do Júri. Aqui eu não estou vendo ninguém de nenhum estagiário, ninguém estudante, mas eu sei que a linguagem dos doutores é uma linguagem fácil, acessível e tal, mas assim, se puder dar uma resumida, doutor, do seu livro, pode vender o peixe aqui, que às vezes tem alguém aí que não conhece, que eu acho que é pouco provável, né? Mas fique à vontade, é para todos nós mesmo na live. Ô, Carlão, deixa eu só fazer uma sugestão, porque eu conheci esse livro de ponta a ponta. Então, eu acho que tem alguns temas, se você permitir, é claro, tem alguns temas assim que me chamaram mais atenção. Você permite eu fazer esses questionamentos com o Valfredo? Total. Obrigado. Pode, à vontade. Doutor Valfredo Cunha Campos, primeira pergunta. O júri tem muitos críticos, muitos detratores do Tribunal do Júri. A minha primeira pergunta, o júri é obsoleto?
O júri, ele é antigo, ele é muito antigo. O júri, ele é milenar. O júri tem mais de 2.500 anos e nasceu na Grécia Antiga, na época do reformador Solon, que criou o júri justamente para trazer a democracia possível naquele instante para os cidadãos em geral, e não apenas para a aristocracia rural então vigente que mandava e que jogava as cartas pela mesa. Então, o júri, ele nasceu com a democracia. O júri é sinônimo de democracia. Essa é a origem histórica do júri. E o júri, na nossa realidade brasileira, ele tem natureza dúplice, ou dupla. De um lado, é o direito do cidadão, de qualquer cidadão com mais de 18 anos de idade, de poder participar da justiça do seu país, de sentar na cadeira do juiz. Não apenas o juiz togado, não apenas o juiz concursado, não apenas o juiz dos tribunais, mas o cidadão. Ele senta na cadeira do juiz e ele decide os crimes dolosos contra a vida, os crimes mais graves praticados no Brasil. Isso é sinônimo, isso é a realidade, é a democracia palpitante, de um lado. O outro lado da instituição do júri, ele é também uma garantia individual do cidadão que está sendo acusado da prática de um crime doloso contra a vida e que tem o direito de ser levado a julgamento pelo júri. Porque lá no júri, o advogado vai poder expor as teses não apenas jurídicas, não apenas baseadas em leis e baseadas em códigos, mas também vai poder desenvolver as chamadas teses metajurídicas, teses além do direito, como, por exemplo, a justiça social, como, por exemplo, a clemência, como, por exemplo, a inutilidade da pena. São argumentos que ficariam perdidos no vazio se fossem endereçados a um juiz togado, a um juiz técnico, mas que podem ter uma ressonância muito grande se forem aduzidos esses argumentos perante um conselho de sentença, que, na verdade, é uma síntese da sociedade naquele dia de julgamento. Então, alarga-se imensamente a ampla defesa no plenário. Tanto que a ampla defesa no plenário de julgamento do júri não se chama mais de ampla defesa, chama-se de plenitude de defesa. E, nesse aspecto, em relação à história milenar do júri, eu sou um conservador. Eu sigo aquele britânico pensador do século XIX, século XVIII, XIX, Edmund Burke, que fala da importância de ser conservador em relação a instituições históricas e tradicionais como é o júri. Nós recebemos o júri como uma tradição da humanidade, com 2.500 anos de história. A nossa vida, a nossa história, a nossa realidade não se resume apenas à nossa existência efêmera, passageira. Há pessoas, há gerações, há milhares de anos que já morreram e transmitiram para nós essa herança, que é o Tribunal do Júri. Nós vamos transmitir para a geração futura, para as pessoas que ainda não nasceram, essa tradição recebida pelo plenário do júri. Então, nós estamos encarnando o passado das pessoas que se foram, já que morreram, e as pessoas que ainda irão nascer. Essa é a beleza da tradição da instituição do júri, que não pode ser descartada. Porque o que eu vou dizer é bastante grave. O dia em que se entender que o jurado não tem condição de votar, e diz que o réu tem que ser condenado ou tem que ser absolvido, que essa função seria melhor exercida por um juiz togado, no dia que se decidir isso, que o júri é obsoleto, então tem que passar o poder judiciário integralmente para as mãos do judiciário, meus amigos, no dia que isso acontecer, que o júri for dispensável, a democracia, o voto direto, secreto, universal e periódico, que é um direito da cidadania, colocado na nossa Constituição, também vai ser obsoleto, também vai ser dispensável, também vai ser descartável. Então, quem quer defender a democracia, quem quer defender o voto universal, por consequência lógica, indeclinável, tem que defender também a tradição e a instituição do júri, que cada vez é atual. Porque no júri, o jurado que representa a sociedade verifica a beleza e a importância do poder que é conferido a eles, de exercer diretamente a democracia. Acompanho o voto. Sigo na íntegra também. Aproveitando a ótima pergunta do Alex, gostaria de fazer uma pergunta também para o Dr. Valfredo.
dentro de uma tese que o Alex defende, que o Alex defende a extensão do Tribunal do Júri para outros crimes. Gostaria de saber do doutor se o doutor fala alguma coisa no seu livro sobre como acontece nos Estados Unidos, como acontece em outros países do mundo de direito comparado. Se o doutor é favorável que o Tribunal do Júri julgue outros tipos de crime que não seja os dolosos, tentados e consumados contra a vida. Eu sempre fui favorável a uma ampliação da justiça popular, inclusive para outros crimes, ou até, eventualmente, por exemplo, uma improbidade administrativa, uma roubalheira de dinheiro público, e que essas funções de julgar esse tipo de acusado fosse conferida à população. Esse é um ideal que eu sempre tive, é um desejo ardente, só que, por outro lado, eu sou uma pessoa bastante pragmática e realista. Nós temos uma restrição orçamentária do poder público, hoje em dia, das maiores. Então, eu vejo uma dificuldade prática de se ampliar essa estrutura popular que é muito pesada, é cara, é indispensável, porque a democracia é cara. Sejamos francos, a democracia é cara, o voto é caro, o Tribunal do Júri é caro. Ele demanda tempo, ele demanda recurso público. E nós temos, eu não quero entrar agora aqui numa discussão econômica, mas eu sou um curioso da economia, e eu vejo que nós temos uma limitação orçamentária trazida por um teto de gastos que restringe, que estrangula o orçamento público e torna difícil que um sonho ardente como esse, como é a amplitude, o aumento da competência do júri, se torne algo factível pelo fato de não ter um orçamento apropriado para fazer realizar um sonho desses, infelizmente. Valfredo, você falou assim, uma das coisas que você acabou respondendo agora, mandar um abraço para o pessoal que está vendo. Carlão, tu viu que o Tribuna está misturando português com espanhol, né? Tá. Já virou de outro país, já virou europeu. Nacionalizou espanhol. Mandar também um abração para o Dácio Marques, meu irmão, amigo nosso, meio do Valfredo. Nós vimos ele nascer no Tribunal do Júri, crescer e hoje virar um gigante no Tribunal do Júri. Um abração para o Cássio Marques, ao tenente Marçal, o capitão Marçal, está rebaixando, hein? Acabou de entrar também, abração. E a minha esposa, que também está assistindo a gente, né? Agora tem que me comportar melhor. Mas, Valfredo, você comentou agora há pouco a respeito da participação do Judiciário. O Tribunal do Júri é a única participação efetiva do cidadão. Queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso. O Judiciário, pelo fato de os juízes não serem eleitos, ele corre o risco de se encastelar, ele corre o risco de ficar distante da realidade da população. É um risco que o Poder Judiciário, os seus integrantes, pode correr. E nós, cidadãos, votamos para presidente, para governador, para prefeito, para senador, para deputados federais, vereadores, deputados estaduais. Nós participamos diretamente da nossa democracia, fazemos as nossas escolhas, acertadas ou não, mas fazemos as nossas escolhas. Agora, qual é o único poder do qual a população brasileira, o cidadão, não tem direito de participar? É o Poder Judiciário, porque são juízes concursados ou então escolhidos como desembargadores ou escolhidos como ministros dos tribunais superiores sem a participação direta do Poder Judiciário. Com o júri, a nossa democracia ela deixa de ser manca, ela deixa de ser oca, ela deixa de ser incompleta. Porque com o júri, o jurado ele vai participar, ele vai sentar na cadeira do juiz, e aí sim, e apenas assim, nossa democracia vai ser completa. Daí, mais uma vez, eu digo da importância fundamental do júri para nossas instituições democráticas. Carlão, posso fazer uma outra pergunta para ele, Carlão, com relação a uma alteração legislativa que se aproxima, a gente não sabe se vai ocorrer ou não. Existe uma alteração prevendo a extinção do júri, nós temos um procedimento bifásico. Tem a primeira fase, que é da sumária da culpa, vai chegar em 4 decisões possíveis. Vai ser a pronúncia, absolvição sumária ou a desclassificação. Existe uma proposta de lei
para que o júri ele ganhe celeridade, que ele tenha denúncia, receba a citação, marque o plenário. De acabar essa fase sumário da culpa, acabar essa fase sumário da culpa. E a minha pergunta para você, Valfredo, qual é a sua posição com relação a isso? Você é contra ou a favor? E para aprofundar um pouquinho na sua resposta, sendo contra ou a favor, o porquê disso? Perfeito. Para que os amigos só apenas recordem, o procedimento do júri ele é bifásico, ele é um processo duplo, tem duas fases. Ele começa na primeira fase com o oferecimento da denúncia, cita, o réu é citado e tem que oferecer a defesa no prazo de 10 dias, tem aquela audiência de instrução, debate e julgamento, e aí são 4 caminhos possíveis. Pronúncia, tem prova suficiente, remete o processo para ser levado a julgamento pelo júri. Impronúncia, se a prova não for suficiente, absolução sumária, em algumas hipóteses, como, por exemplo, se o réu tiver agido em legítima defesa, ou desclassificação, que se dá quando o juiz se convence que o réu teria participado de outro crime que não doloso contra a vida, por exemplo, uma lesão corporal. Então, essa primeira fase do rito do júri, ela existe para separar o joio do trigo, para verificar se há provas suficientes para que aquele réu seja levado a julgamento pelo júri. Se houver essas provas, aí sim, e apenas assim, se instaura a segunda fase do rito do júri, que é a fase do julgamento propriamente dito pelos jurados. Por que existe a primeira fase? Para trazer uma segurança para a acusação em plenário. Aquela pessoa vai ser levada a julgamento pelo júri, os juízes dela decidem por íntima convicção, sem fundamentação, as decisões são soberanas e raramente os recursos são providos. Então, vem se entendendo no Brasil, desde pelo menos 1822, que é necessário que haja uma fase preparatória para que seja julgado como admissível a acusação. Agora, essas duas fases, elas demoram, elas custam dinheiro público. As pessoas, alguns juristas, verificam a realidade e aí pensam aquela ideia brilhante. E se nós cortássemos a primeira fase e, pura e simplesmente, o promotor oferecesse a denúncia, o juiz recebesse a denúncia, o réu fosse citado, a defesa se manifestasse numa resposta à acusação e logo depois o juiz já designasse o julgamento pelo júri. Não seria muito mais rápido? Não seria muito mais fácil? Não seria muito mais econômico? Isso me lembra uma frase de um pensador americano, Mencken, que dizia que para todo problema complexo existe uma solução simples, elegante e completamente é simples, é elegante e é completamente equivocada a solução. Por 2 motivos. Em primeiro lugar, não se leva alguém a julgamento pelo júri sem prova produzida sobre o contraditório, sobre o império da ampla defesa em juízo, prova judicial. Não é um elemento de convicção de inquérito policial que pode remeter alguém às barras do tribunal do júri. É preciso que um conjunto probatório minimamente confiável para levar essa pessoa a ser levada, a ser submetida ao julgamento pelo júri. Isso, cortar essa primeira fase, iria ofender a plenitude da defesa. A mais não poder. Portanto, essa alteração, encerrando-se a primeira fase, cortando-se a primeira fase, é claramente, ao meu sentido, inconstitucional. E o outro ponto de vista que é importante nós falarmos também é que, se tudo for levado a julgamento pelo júri, sem nenhum filtro, vocês imaginam que a pauta do julgamento pelo júri irá explodir. Os casos mais banais, aqueles casos em que teria havido a desclassificação para lesão corporal leve, que seria julgado pelo juizado especial criminal, vai ser levado a julgamento pelo júri. Aquele caso que está relativamente clarificado que vai ser levado a julgamento pelo júri. Qual é a consequência disso? Basta a pauta de julgamento pelo júri, ela vai se estender ao máximo e vai fazer com que o tempo de julgamento médio do julgamento pelo júri vai se estender ainda mais do que atualmente com as duas fases. É a típica economia burra de tempo. E mais, nós teremos uma quantidade decuplicada
de julgamentos pelo júri. Temos que convocar 25 jurados para cada um desses julgamentos. Nós estamos falando de dezenas de milhares de jurados pelo Brasil convocados sob pena de vara, submetidos ao julgamento pelo júri, participarem gratuitamente como jurados do julgamento pelo júri. E muitos desses julgamentos são absolutamente inúteis, que eles nem precisavam passar por esse constrangimento, por essa imposição, e sem esquecer também o aspecto da vida prática dos jurados. Eu convivo com jurados, eu sei. E mais da metade dos brasileiros vivem de economia informal, vivem do dia que vai receber, não o salário certo de servidor público no final do ano, no final do mês, mas ele vai aquilo que vai fazer a diferença entre a sobrevivência dele ou não, o trabalho naquele dia. Imagina essa pessoa sendo convocada para trabalhar em um júri que não vai ser ou que, se for realizado, vai ser um júri breve, porque não era sequer para ter existido. Então, é uma mudança Valfredo, de prejuízo ao acusado, à defesa e à sociedade em geral. Pois não, Valfredo, e até seguindo essa tua linha de pensamento, que eu concordo, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, eu concordo integralmente, eu queria que você comentasse até aquela questão da segurança da pronúncia ou da impronúncia com relação à prova, que não há revisão. Se, por exemplo, uma pessoa é levada a julgamento com uma prova muito feita, produzida no sumário da culpa, uma prova muito ruim. E ela vai a julgamento, e se você der exemplo no seu livro, ela vai a julgamento e chega no tribunal do júri e é absolvida por uma prova muito ruim. Posteriormente, a família da vítima ela consegue uma prova efetiva da culpabilidade do réu. E ela vai bater na porta do Ministério Público e falar, olha, eu tenho essa prova, não cabe revisão pró-acusação, só pró-defesa. Isso que você acabou de falar também, seria uma forma de você poder garantir, de dar uma segurança maior para a sociedade, para essa questão de uma prova ruim, a pessoa não ser levada a júri e às vezes condenada injustamente, como da mesma forma, às vezes a pessoa ser levada a júri e ser absolvida injustamente. Teria a ver também com isso que você acabou de falar? Perfeito, Alex. Perfeito. Existe um mito chamado indúbio pro societate. Então, nós temos a decisão de pronúncia, que é aquela decisão que remete o réu para ser levado a julgamento pelo júri. E existe um brocado latino que diz o seguinte, indúbio pro societate. Então, na dúvida, pronuncia. Na dúvida, a favor da sociedade, contra a defesa e contra o réu, então pronuncia-se. Muitas vezes até sem prova judicial, apenas com elemento informativo lá da fase do inquérito policial. Quando eu vejo, eu leio e releio em decisões esse indúbio pro societate há décadas. Me lembra de um livro do George Orwell, chamado 1984, que ele descreve uma sociedade distópica, uma sociedade em que existe uma ditadura que controla tudo e todos a todo um instante. E essa ditadura, ela impõe uma nova linguagem, a chamada nova língua, ou a nova fala, que vai cortando palavras, justamente na concepção, que cortando palavras, cortam-se ideias. Quando se cortam palavras, impede-se de se pensar. E quando se impede, exatamente, e quando se impede de se pensar, as pessoas elas apenas se comunicam e apenas pensam através de dogmas, da chamada ortodoxia. E a ortodoxia é um instrumento para se não pensar. E esse indúbio pro societate é um exemplo da ortodoxia, do dogma. Ele existe para evitar as pessoas de pensarem. Mas... E Valfredo, e quanto tempo a gente já fala disso, hein, Valfredo? Eu escrevo... Quanto tempo a gente fala disso? Agora que entrou o STF começou a julgar agora sobre isso. Mas há quantos anos? Há 20 anos a gente fala sobre isso, Valfredo. A primeira vez que eu escrevi sobre isso foi em 2006, no meu primeiro livro do júri que você leu e releu e fez anotação. Nós conversávamos já naquela época. E isso é muito interessante, porque isso me lembra de um filósofo alemão, em homenagem ao Alex, Arthur Schopenhauer, que ele dizia o seguinte, uma ideia, quando é inédita, quando ela é nova,
ela enfrenta 3 fases. A primeira fase, ela é combatida aguerridamente. Depois, ela começa a ser ridicularizada. E no final, com o tempo, ela é aceita como se fosse a coisa mais natural do mundo. E essa minha ideia, ela enfrentou essas 3 fases. Primeiro, ela aguerridamente. Depois eu fui ridicularizado e hoje em dia se diz como se fosse a coisa mais natural do mundo. E eu tenho tido a satisfação de ter algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, uma inclusive do ministro Celso de Mello. Tive a honra dele citar a minha obra e como sendo um dos precursores dessa tese. E agora quem está seguindo é o Lewandowski, né? Está também acompanhando algumas decisões do Lewandowski nesse sentido também. Do ministro Gilmar Mendes também, uma excelente decisão também com esse mesmo. E por que essa ideia, esse mito, esse dogma, essa ortodoxia é falsa e evita as pessoas de pensar? Vamos pensar juntos agora. Vamos pensar juntos. A acusação, a ela incumbe o ônus de trazer provas que são suficientes para que o réu seja levado a julgamento pelo júri. Esse é o ônus da acusação. Se a acusação não cumpre a sua missão de trazer essas provas, pela regra de ônus probatório do processo penal, o que deveria valer? Se eu não conseguir me desincumbir da minha missão de provar, eu não vou remeter o réu, eu não vou conseguir remeter o réu para julgamento pelo júri. Não é isso? Não é assim que funciona o ônus probatório? Mas veja como é que é o pensamento inverso do indúbio para a sociedade. O Ministério Público pode não se desincumbir do ônus de provar que há prova suficiente para o réu ser levado a julgamento pelo júri. Ele é vencido e, mesmo assim, ele vence, porque indúbio para a sociedade e o processo é levado a julgamento pelo júri. O vencido é vencedor e o vencedor, que seria a defesa, se torna vencido. É uma inversão completa de papéis e uma completa, por consequência, ilogicidade. Esse é sobre o aspecto da garantia individual, da plenitude de defesa, da ampla defesa. Agora, existe também um outro aspecto que eu aprendi com a vida. Isso eu não aprendi lendo os meus livros sobre júri, os meus livros de doutrina. Isso que eu vou dizer para vocês agora, eu aprendi nos livros da vida. Quando eu era promotor na Praia Grande, houve um homicídio banal de uma pessoa que esbarrou em outra numa feira popular no sábado à noite, lá na Praia Grande. E a pobre vítima que esbarrou num assassino, não sabia que era um assassino, essa pessoa, por um mero esbarrão, motivo fútil, puxou uma pistola e desferiu diversos disparos de arma de fogo e fuzilou a pobre vítima que caiu tombada, morta e morreu esvaindo em sangue na sarjeta. Esse processo, esse inquérito, caiu sob a minha responsabilidade, eu ofereci denúncia, havia alguns elementos informativos na fase do inquérito policial, mas durante o processo não havia provas judiciais, não havia testemunha. Eu, então, fiquei entre a cruz e a espada. De um lado, o indúbio para a sociedade, que havia sido inculcado desde a época dos bancos escolares, e, por outro lado, eu comecei a fazer algo revolucionário, algo rebelde, algo inédito, que é começar a pensar por si mesmo. E precisa ter coragem para pensar por conta própria. Como já dizia Kant, precisa ter coragem para pensar por conta própria. É preciso ter coragem para sair da menoridade penal e mental, de correr o risco de ser penalizado por sair do entendimento do rebanho. E aí eu tive esse momento eureka, e pedi a impronúncia ao invés da pronúncia, indo de encontro com o chamado princípio religioso do indúbio para a sociedade. O juiz impronunciou, e, meus amigos, 2 anos depois, eu fui procurado, eu, promotor de justiça, pelos familiares da vítima, disseram para mim que agora eles tinham provas, que havia testemunhas oculares, que eu ouvisse aquelas pessoas. E eu ouvi as pessoas na promotoria. Eu desarquivei aquele processo que havia sido impronunciado. Eu fiz uma nova denúncia. Eu pedi a prisão preventiva. O réu foi preso. Foram produzidas provas. Aquele réu foi levado pelo júri e foi condenado a 14 anos de reclusão. Agora,
Imaginem, amigos, se eu tivesse acreditado no indúbio para a sociedade e tivesse pedido pronúncia lá no processo antigo, o réu teria sido levado ao julgamento pelo júri, teria sido absolvido, porque não havia prova nenhuma contra ele, iria transitar em julgado, acho que era coisa soberanamente julgada. 2 anos depois, eu seria procurado pelos familiares da vítima para que eu fizesse justiça, e eu responderia de braços cruzados que eu nada poderia fazer em prol deles. Que eu não soube usar o instrumento conferido à sociedade, que é a impronúncia, de maneira inteligente, em prol da sociedade e em respeito à plenitude de defesa. Eis aí uma síntese da importância de se compreender verdadeiramente a impronúncia e como o indúbio pro societate é uma palavra. Carlão, viu porque ele está no garantismo, né? Vi. Alex, agora é comigo agora. Deixa eu sabatinar o nosso... Só fazer, uma menção honrosa aqui do Dr. Manuel Torralba Gimenez, está presente na sala, promotor de justiça, brilhante promotor de justiça. Um abraço nosso ao Dr. Manuel Torralba. Abraço, doutor. Doutor Valfredo, eu fui estagiário de promotoria, meu TCC está desatualizado, que é de 2009 é sobre júri, né? E uma questão que eu gostaria de perguntar para o doutor é sobre a questão do princípio do promotor natural e essa questão de promotores que iniciam com o caso do tribunal do júri e depois entra outros promotores que vão dando andamento até o julgamento final pelo tribunal do júri. Gostaria de saber, doutor, se, no seu entendimento, isso atrapalha ou ajuda, ou se existe o princípio do promotor natural no tribunal do júri, porque, ao meu entender, acho que não, porque, pelos princípios do próprio Ministério Público, os promotores vão dando andamento até ao julgamento final, né? Mas é com o doutor aí, só para... O ideal seria, a época que eu fui mais feliz na carreira, aconteceu quando, durante 10 anos, eu fui promotor do júri na Praia Grande e que eu podia acompanhar todos os casos do inquérito ao plenário. Agora, em cidades maiores, nem sempre isso é possível. Há uma quantidade muito maior de trabalho, há uma divisão de inquéritos, de processos, de plenários. Muitas vezes não é possível atuar numa audiência e no dia seguinte já fazer um júri, por exemplo, que vai durar 2 ou 3 dias. Então, há, de fato, uma divisão de trabalho entre os promotores, principalmente das cidades maiores, para tornar possível e o mais rápido do que for necessário o andamento daqueles processos. O ideal seria, realmente, aquilo que eu gostaria, acompanhar o caso do júri, do inquérito até o plenário, mas nem sempre, infelizmente, isso é possível. Ô, Alex, só aproveitando, gostaria de fazer uma pergunta, saudar os nossos colegas do Garantismo Penal, do nosso grupo, doutor Marcos, doutor Henrique, doutor Felipe, todos que estão conosco aí, doutor Mauro Nassif novamente. Gostaria de perguntar para o doutor se no plenário do júri ou na questão antes da pronúncia, se houve algum caso que a própria defesa conseguiu fundamentar a inocência, que conseguiu ganhar do doutor, convencer o doutor da inocência do réu, ou mesmo no próprio debate do júri, e o doutor fez o pedido de absolvição. Como que o doutor entende a questão da importância da defesa assim, no final do júri? Eu sempre levo muito em consideração os pontos de vista da defesa, sem preconceito. O promotor de justiça, e muito especialmente o promotor do júri, não necessariamente ele é um promotor de acusação, ele é um promotor que deve buscar a verdade. Seja aquela que ele entendia como sendo a mais apropriada ao caso ou não. Ele não pode, evidentemente, esconder prova ou ocultar a prova ou, pura e simplesmente, fechar os olhos à realidade probatória. O promotor ele só tem compromisso com a verdade. Ele não tem necessidade de ocultar, ele não tem necessidade de deixar de ser sincero. E é uma maravilha isso, ser sincero. E muitas vezes colegas como o doutor Alex, como vários outros tribunos, ou em plenário, ou então em petições escritas,
principalmente através de uma análise inteligente da prova pericial, me convenceram da inocência do acusado, ou de que, num caso que me vem à memória agora, em que havia dúvida se teria sido um homicídio ou um suicídio, e houve uma discussão e um laudo técnico muito bem elaborado. Eu estava convencido a pedir a pronúncia, a pedir que aquele réu fosse levado a julgamento pelo júri, mas um trabalho técnico que foi requerido pela defesa foi tão esclarecedor que me convenceu que, de fato, tinha acontecido um suicídio e não um homicídio. Então, esse é um dos exemplos que, para quem está com os olhos fechados para a realidade, para a verdade, dá para se aproveitar muita coisa que é produzida pelo assistente da acusação ou pelo defensor em prol, reunindo todas aquelas provas num processo dialético para sempre se alcançar, tendo em mira a verdade, sem preconceito. Ô, Valfredo, só um minutinho, Carlos, só para complementar, até pegando esse ponto que o Valfredo está comentando. Valfredo, eu queria que você comentasse aquela sequência, um bom sentido, mutirão que você fazia no Fórum da Praia Grande, que às vezes, Carlos, num dia eram feitos 6 plenários de júri, 8 plenários de júri, e aí o Valfredo vai explicar melhor como é que funcionava isso. Explica aí, Valfredo. Eu tinha uma pauta na vara do júri da Praia Grande, muito extensa, muito longa, pauta de 2 anos e meio, com vários processos. E havia alguns processos que eu iria pedir absolvição, ou era o caso de desclassificação para, por exemplo, um crime de lesão corporal. E eram júris esses, bastante breves. Então, eu ia para o cartório, eu folheava, às vezes, centenas de processos, até pensar, garimpar esses processos mais simples, em que eu pediria a absolvição ou a desclassificação, e pedia ao juiz presidente que esses processos simples fossem todos levados ao julgamento no mesmo dia, para eu ganhar tempo. Então, eu já cheguei a realizar no júri da Praia Grande mais de 10 julgamentos pelo júri, de uma vez. Então, com o mesmo conselho de sentença, eu expunha a prova, a defesa falava, nós íamos para a sala secreta e os jurados decidiam. E fazíamos isso durante 10 vezes. Em algumas oportunidades eu fazia esses mutirões de júri na Praia Grande e nós conseguimos fazer com que a nossa pauta de 2 anos e meio, praticamente, fosse encurtada para uma pauta zero. Então, marcava o julgamento pelo júri, no mês seguinte, praticamente no dia seguinte, esse julgamento já era realizado. Justamente porque nós utilizávamos esse instrumento que é disponibilizado no Código de Processo Penal e que pode facilitar e muito, pode dar uma rapidez, uma celeridade muito grande ao julgamento do júri, fazendo com que aquela famosa sensação de impunidade, quanto mais tempo transcorre, isso já dizia em 1763 Marquês de Beccaria, que é essa verdadeira sensação de impunidade. Não é tanto ter uma pena nominal, uma pena formal, uma pena de papel muito alta, mas sim aquela tempo transcorrido entre a data do crime e o julgamento, e, se for o caso, a condenação. Quanto menor ou razoável for esse prazo, maior a sensação de que há punição e maior a sensação de segurança. E pode alcançar essa redução de prazo tão deletéria, esse prazo, quando é longo, tão deletéria, pode-se alcançar essa redução de prazo através desses mutirões do júri, que eu recomendo, principalmente para os colegas promotores do interior. Posso dar uma oportunidade? Só um negocinho prático aí, Canão? Sim, pode ser. Vamos na prática agora, hein? O livro do Valfredo, a gente tem um professor Tremura que hoje está na Espanha estudando, ele concordou do que eu falei a respeito do livro do Valfredo, que o livro do Valfredo... o livro do Valfredo tem uma característica. Qual é a principal característica? É um livro muito técnico, feito por um profissional que efetivamente atuou no júri. O Valfredo, com certeza, tem mais de 1000 plenários realizados. Então, tem uma série de, além do tecnicismo, mas tem também muito aspecto prático. E a gente já viu muitas vezes aí doutrinadores do júri que são tecnicistas, mas você vê que a fala não é uma fala de quem atuou, como teve esse volume de atuação que teve o Tribunal do Júri. E às vezes acontece, Carlos, de um fato
há uma pronúncia. Essa pronúncia, ela descreve 3, 4, 5 fatos criminosos. E na fase do artigo 422, a defesa, por exemplo, ela rola 5 testemunhas ou rola mais testemunhas, o juiz manda adequar o rol para 5 testemunhas. Com relação a essa fase do 422, Alfredo, especificamente com relação a testemunhas, são 5 testemunhas, peremptoriamente 5 testemunhas, são 5 testemunhas por fato. Como é que você enxerga isso para, sempre visualizando o princípio da plenitude de defesa, o que vai acontecer no tribunal do júri? Excelente pergunta. A fase do artigo 422 do Código de Processo Penal é uma fase preparatória, em que é prévia ao plenário do julgamento do júri, em que as partes da acusação e a defesa podem arrolar testemunhas, juntar documentos, requerer diligências. É uma fase que vai preparar para o plenário. Essas 5 testemunhas são 5 testemunhas para cada fato criminoso. Então, por exemplo, se for um crime de homicídio, aborto e ocultação de cadáver, cada uma das partes pode arrolar até 15 testemunhas. 5 testemunhas para cada fato criminoso, sob pena de se comprometer a produção de provas em plenário, seja por parte da acusação, seja por parte da defesa. E mais importante até do que isso, comprometer o entendimento dos jurados a respeito dos fatos complexos que vão ser levados ao julgamento pelo júri. Porque quando nós dizemos que o jurado ele tem competência para julgar o crime doloso contra a vida, competência é poder de decisão. Mas o poder de decisão pressupõe o conhecimento da causa. E sem produção de prova oral, de acordo com a complexidade dos fatos que vão ser levados ao julgamento pelo júri, o jurado ele vai ser órfão de provas. E é necessário que a prova seja produzida lá em plenário, diretamente na frente do jurado, para que o jurado seja uma testemunha daquelas testemunhas. Então, caso o juiz indefira a oitiva, de acordo com o número legal, 5 testemunhas para cada fato criminoso, e englobar tudo como número geral de 5, é cabível por parte da defesa impetrar um habeas corpus com pedido liminar. No caso do Ministério Público, seria um mandado de segurança liminar, justamente para assegurar o direito líquido e certo à produção de prova em plenário. O Alex. Oi. Já vou aproveitar e fazer a pergunta do nosso decano lá, do Maurício, do Mauro Nassif. Só deixa eu mandar um abraço para o Sérgio Santana, vereador na cidade de Santos, um dos heróis da PM. Trabalhou comigo no Choque de Santos. Um abração, viu, meu amigo? Prazer enorme de ter aqui. Abraço. Abraço. Doutor, a pergunta do nosso decano lá, do Mauro Nassif, uma delas é a seguinte. No dia do júri, com um réu foragido e rebelde, ele pode ser interrogado por videoconferência, pelo e-mail dele, com todas as garantias de um réu comum, com jurados fazendo perguntas, ele tendo contato com o defensor antes do interrogatório, etc. Ou não é permitido pela lei, se for negada tal prerrogativa, haveria ou não nulidade? No parecer do doutor, o que o doutor entende? Essa questão foi levada a julgamento pelo STJ no ano passado. Era um caso em que o réu era acusado de latrocínio e que a defesa dele aqui no estado de São Paulo requereu, ele era foragido, requereu que ele fosse ouvido em interrogatório por videoconferência. O juiz indeferiu, o Tribunal de Justiça indeferiu, a defesa impetrou um habeas corpus, que foi julgado pelo STJ, pelo ministro Sebastião Reis, que indeferiu o pedido da defesa, entendendo que o réu foragido ele não pode ser beneficiado da própria astúcia de ser foragido e, mesmo assim, requerer para ser ouvido em seu interrogatório. Esse foi o fundamento. E indeferiu o pedido. Vamos discutir e vamos tentar aprofundar essa questão, especialmente levando-a ao Tribunal do Júri. O fundamento para indeferir o interrogatório por videoconferência seria uma deslealdade, seria uma astúcia, uma imoralidade. Mas,
precisamos fazer uma análise ampla e ver os prós e os contras, e aquilo que é contra, os contras em relação a essa questão. É um argumento moral, que não é justo alguém que é foragido, que conseguiu escapar das garras da justiça, ser ouvido em seu interrogatório. Não é moral. Sob esse ponto de vista, aparentemente, seria imoral. Só que, por outro lado, não existe um artigo de lei no Código de Processo Penal que vede esse interrogatório. Porque o interrogatório, além de meio de prova, ele também é um meio de defesa. Então, eu penso que existe o risco, no caso do plenário do julgamento pelo júri, se for indeferida essa prova, se for indeferida essa versão, essa produção de versão do acusado, seu interrogatório, em plenário do julgamento pelo júri, eu tenho receio que o indeferimento desse interrogatório, baseado na imoralidade da questão, sem apontar um artigo de lei que fundamente, eu tenho receio que o indeferimento venha a causar a nulidade do julgamento por ofensa da defesa, plenitude de defesa, ao direito à autodefesa, ao direito de o acusado produzir provas da sua própria versão, são juízos naturais da causa no dia do plenário. Então, é algo que o juiz vai responder e colocar em dois pratos da balança. De um lado, seria uma imoralidade, seria uma astúcia, ia ser beneficiado pela astúcia. Por outro lado, ao se indeferir o interrogatório do réu foragido, pode-se correr o risco de se engendrar uma nulidade daquele julgamento, por ofensa à autodefesa, aos tratados de direitos humanos, à Constituição Federal, que pode redundar numa nulidade. Então, é algo que o juiz ele vai ter que sopesar muito bem. E também uma outra questão é que o jurado, os 7 jurados, num momento como esse, que ele vai julgar, ele dá muita importância em querer ouvir a versão do acusado. Seja por videoconferência, seja de um acusado foragido, seja de um acusado presente, seja de um acusado preso, seja de um acusado qualquer. O jurado, eu conheço o jurado, trabalho mais de jurado, eles dão muita importância, eles querem sopesar também a versão do acusado. Então, são prós e contras que o juiz-presidente ele vai levar realmente em consideração quando for decidir. Existem dois pratos da balança, não existe, pelo que eu tenho visto, outra decisão de algum tribunal superior. Então, só essa decisão que eu mencionei do STJ, de modo que há o risco, no caso de indeferimento, de ser anulado o julgamento. E o juiz vai ter que... Muito bem. Doutor Valfredo, hoje é mais uma pergunta do doutor Mauro. A pergunta é: se o defensor suscita na defesa inicial legítima defesa e não suscita o privilegiado porque não quis, uma estratégia para reforçar a legítima defesa. Essa defesa, e essa pergunta eu vou passar para o meu amigo Alex, então eu vou monopolizar isso, por favor. Isso aí. Na tréplica, ele muda de ideia e levanta o privilégio. Deve o quesito ser formulado da violenta emoção? Se não for, há nulidade segundo a súmula 156 do STF? Ou não? Ora, Carlão, em primeiro lugar, eu acho que o princípio que vige no Tribunal do Júri é o que está continuando no inciso 38 do artigo 5º da Constituição, que é o princípio da plenitude de defesa. Ou seja, a defesa pode tudo. E aqui eu vou fazer um parênteses. Eu não sei qual é o posicionamento do Valfredo nesse ponto, mas há tempos atrás foi votado que a impossibilidade, por exemplo, de fazer a legítima defesa, sustentar a legítima defesa da honra no Tribunal do Júri. Eu particularmente, eu acho que não cabe na sociedade de hoje fazer uma defesa pautada na legítima defesa da honra, lavar a honra com sangue. Eu acho que não cabe, na sociedade moderna não caberia isso. Contudo, não poderia o STF ele negar essa possibilidade defensiva. Então, eu coloco nessa questão da legítima defesa da honra, só fazendo nesse parênteses, já vou fechar o parênteses, com relação à questão da legítima defesa da honra, entra com um pouquinho semelhante a esse, que você não poderia fazer uma limitação
do que o que a Constituição prevê como plenitude de defesa, você fazer um cerceamento dessa plenitude. E esse é o primeiro ponto, o aspecto constitucional. Mas um outro ponto também é o exercício do contraditório. O contraditório, quem está exercendo é a defesa, nesse caso, não é a acusação. O acusado está sendo acusado dos fatos que estão contidos da denúncia e do que ele foi pronunciado. Então, ele está exercendo o contraditório naquele momento em cima do que está na pronúncia com provas produzidas, já previamente produzidas no processo. Ou seja, não há nenhum tipo de surpresa, não há nenhum tipo de violação, não há nenhum tipo de deslealdade no jogo dos fatos que estão contidos no processo. Por esse motivo, por questão de estratégia, se o advogado acha que é uma questão relevante ou não, eu acho que é perfeitamente cabível o advogado fazer a inovação na tréplica, ele fazer uma nova tese na tréplica, mesmo porque ele pode, alguma informação colocada pelo Ministério Público na sua réplica, pode gerar esse convencimento de fazer a prova, fazer uma inovação na tréplica. E também concluindo, se houvesse necessidade de se colocar tudo previamente, vamos criar um cenário imaginário. Vamos supor que a defesa ficou o processo inteiro silente, por estratégia. Ela ficou no sumário da culpa, o réu, quando foi interrogado, ficou silente. Na prova acusatória não falou nada. Nas alegações finais da primeira fase, a defesa ficou quieta, não apresentou, falou que a defesa defendendo a totalidade do plenário. 422 arrolou essa semana que achava conveniente. Chega no tribunal do júri, ele não sustentou nenhuma tese até agora. Seria irregular apresentar qualquer tipo de tese naquele momento, já que ele está rebatendo a fala inicial do promotor? Para mim também não teria nenhum tipo de problema. Por esse motivo, porque a defesa está exercendo contraditório e também, e principalmente, pelo princípio da plenitude de defesa, eu acho que se não for quesitada a violência e emoção, no caso que o professor Nassif propôs para ser discutido, eu acho que é uma latente, um gritante, uma exuberante ofensa ao princípio da plenitude de defesa que geraria a nulificação do julgamento. O doutor, se quiser dizer alguma coisa, doutor Valfredo. Eu tenho uma posição um pouco diferente do Alex, mas que no final vai chegar no mesmo ponto. Eu escrevo, inclusive, sobre o assunto. Vamos imaginar a situação em que a defesa, com todo o direito, negou a autoria, o Ministério Público se manifestou, unicamente combatendo a tese justificativa de autoria, e depois, na tréplica, que é a última manifestação da defesa, a defesa inova e pede aos jurados o reconhecimento do homicídio privilegiado. Então, nós vamos para a negativa de autoria, para o reconhecimento da autoria, mas com o privilégio. Eu penso que, nesse caso, é importante se dar a palavra ao promotor de justiça, nem que por 10 minutos, para se manifestar. Não tanto, e não apenas em relação à dialética do processo, a tese, a antítese e a que deve buscar em todo e qualquer processo. Para que o promotor possa se manifestar, ele se manifestou durante horas a respeito da negativa de autoria. O direito dele poder se manifestar, se estão presentes ou não os requisitos do homicídio privilegiado. Mais importante do que isso é de ouvir os dois pontos de vista sobre a mesma questão. Então, o defensor sustentou o homicídio privilegiado, sustentou, vamos deixar a acusação expor o seu ponto de vista, depois volta para a defesa encerrar debates, e aí se quesita sem nenhum problema o homicídio privilegiado. Eu penso que é uma de equipe de defesa, o contraditório e o mais importante, como eu já disse agora, a competência dos jurados. Ter competência não é só poder de decisão. Ter competência é conhecimento. É conhecer os fatos, conhecer as provas e conhecer os argumentos de ambas as partes. E o jurado, ele quer os dois pontos de vista para melhor poder. E como o jurado, ele quer ouvir, mesmo que o réu, em outras, mesmo que o réu esteja foragido, o jurado, ele quer ouvir. O jurado, ele também quer ouvir os dois lados da questão. Ele quer ouvir o defensor, mas ele também quer ouvir o que o promotor diz. E depois insere um defensor
discursando e terminam os debates. Dessa maneira, não se corre risco de gerar a nulidade do julgamento, por ofensa contraditória ou por ofensa à plenitude de defesa, caso o quesito não fosse perguntado na forma de quesitos para os jurados. Vocês reparam que, mais do que uma questão puramente ideológica, que eu não estou justificado da ideologia, mais do que uma questão de pura e simplesmente defender o lado do Ministério Público, eu tenho uma preocupação muito grande das consequências práticas de determinado funcionamento, se vai ter risco de inabilitação. Então, se for possível compor o interesse pessoal das partes naquela relação, tem um risco muito grande em uma delas, existe um risco muito pequeno, muito pequeno ao julgamento. Essa preocupação sempre tive de equilíbrio da balança e da qualidade futura. O doutor Valfredo, e mandando uma saudação para o doutor Flávio Flores, colega nosso, ele já fez 2 perguntas, está desde o início da live mandando pergunta para a gente, e eu vou passar elas agora. Ele fez, uma das perguntas dele é o seguinte: com relação ao número de jurados, se o doutor é a favor de continuar com 7 jurados ou mudar para 8 e, no caso de empate, absolvição em favor do réu? Primeira pergunta dele. Existem alguns projetos no sentido de poderiam até ter 12 jurados, poderiam ter 13 jurados. Eu tenho, a minha realidade dos meus plenários, que eu atuei, eu não vislumbraria humildemente na percepção necessidade de mudar a cultura do júri em relação ao número de jurados. Essa é uma opinião que ia mudar o júri. Essa é uma reforma pontual. Muitos júris, quem faz plenário sabe que muitos júris não se realizam porque determinada foi arrolada em caráter de imprescindibilidade. Isso muitas vezes seria importante que houvesse um mecanismo de que, quando a designação ou um depoimento não tão relevante, que o júri pudesse ser não comprometesse, evidentemente, a produção de provas pela parte. Seria algo, uma tentativa escoteira, uma tentativa bizonha de ter os julgamentos pelo júri se realizassem mais, que houvesse uma quantidade menor de adiamentos. Carlos, só para um tema que eu gosto bastante, eu faço uma reflexão. Eu faço uma reflexão no seguinte: um juiz togado, ele para condenar, e aqui eu não estou falando do número de jurados, mas um juiz togado para condenar, ele tem que ter a certeza de 100% da prova acusatória. A partir do momento que o tribunal do júri tem um julgamento que ele não gera uma unanimidade, e até pelo sistema de hoje, que o 4º voto, quando acontece o 4º voto, cessa a apuração, mas quando você vislumbra que não há uma totalidade de votos para condenar, essa exigência de um juiz togado, ela deixa de existir. Por exemplo, um júri 4-3, você está colocando em números isso, você está com uma certeza de 56%, não uma certeza de 100%. E em muitos países, exige-se para a condenação a unanimidade de votos, né, para poder a pessoa ser condenada. E aqui, só fazendo aqui, são julgamentos isolados, é verdade, mas, salvo engano, foi o ministro Celso de Mello que ele começou a levantar esse ponto da unanimidade dos julgamentos, que para condenar teria que ter exigindo da mesma forma certeza que o juiz togado, de 100% para condenar, teria que também 100% dos jurados votar pró-acusação para ter uma condenação. É um tema bastante polêmico, tem 2 ou 3 julgados do ministro Celso de Mello nesse sentido, mas é algo que eu acabo compactuando, porque outros países são... Há países com sistemas semelhantes a esse que eu acabei de falar. Legal, Alex, essa questão. O doutor Valfredo quer dizer alguma coisa sobre essa... É contra! Eu penso, sem querer discordar do meu amigo Alex, mas eu penso que ele representa uma
da sociedade, do pensamento social, e, independentemente de ser um voto apenas, eu penso que deveria valer a vontade dele sem a necessidade de complementar o quadro. Mas é unicamente a minha opinião. Eu respeito, evidentemente, a opinião dos colegas e dos amigos que têm um entendimento diverso. Bom, vou fazer a última pergunta, depois eu vou abrir para as considerações finais, tá? Porque passamos 9 minutos, mas como a gente abriu e demorou alguns minutos aí, então estamos com 60 minutos de live. Então é assim, doutor Valfredo, a pergunta é o seguinte: o que o doutor acha da mudança do 492? Condenação iguais ou superior a 15 anos, a questão do réu preso e tal. Essa questão é muito interessante. O 492, inciso 1, a linha E do Código de Processo Penal, foi alterado pelo pacote anticrime, a Lei 13.966 de 2019. E esse novo dispositivo legal, ele prevê o seguinte: o réu seja solto, levado ao julgamento pelo júri. Se ele é condenado a uma pena igual ou superior a 15 anos, ele tem que ser automaticamente preso em plenário, dando início à execução provisória da pena plenária, independentemente de existir requisitos da prisão preventiva. A questão que se discute é se essa mudança ela é constitucional ou ela é inconstitucional. Nós temos duas posições. Uma primeira posição é constitucional, porque a decisão do jurado é soberana. O jurado condenou, o réu tem que ser preso, o jurado absolveu, o réu tem que ser solto. Seria o princípio da soberania do veredito. Então, essa execução provisória teria que ser imposta imediatamente com a condenação do réu a essa pena igual ou superior a 15 anos. Essa é a primeira posição. A segunda posição é de que a execução provisória da pena ela seria constitucional por ofender a presunção de inocência. Todo e qualquer, mesmo que condenado a 100 anos de reclusão, esse réu ele tem o direito da presunção de inocência de fazer escoar todos os recursos até o trânsito julgado, lá no Supremo Tribunal Federal. Quando houver o trânsito julgado, aí sim irá se iniciar a execução não provisória, da prisão definitiva da sua pena. Então, impor-se ao réu, julgamento pelo júri, que é condenado em primeira instância, uma execução provisória da pena, iria ofender a presunção de inocência e ofender também o princípio da isonomia e igualdade em relação aos demais. Essas duas posições jurídicas são sustentáveis, têm as razões, mas o que nos interessa saber é qual a decisão do Supremo a respeito desse assunto. O Supremo diz que é constitucional, é constitucional. O que o Supremo diz que é inconstitucional, é inconstitucional. Não adianta nós redigirmos tratados a favor de uma decisão ou de outra decisão. Uma canetada do Supremo joga bibliotecas inteiras. No lixo. E o Supremo, infelizmente, até agora não decidiu. Começou a decidir a questão, nós temos 2 votos do ministro Dias Toffoli e do ministro Barroso a favor da constitucionalidade da execução provisória da pena, um voto pela inconstitucionalidade por parte do ministro Gilmar Mendes. Mas a questão, até agora, ela não está decidida pelo Supremo de maneira concentrada e obrigatória a ser por todos os juízes. Então, nós estamos numa situação que nós estamos vivendo uma verdadeira justiça cassino. Porque, imaginemos, um réu levado a julgamento pelo júri. Se esse réu tiver sorte e o juiz entende que a execução provisória da pena é inconstitucional, ele pode ser condenado a 100 anos de reclusão e ele sai solto. Agora, um outro réu é levado a julgamento pelo júri. E ele tem um azar do juiz-presidente que a execução provisória da pena é constitucional. Então, ele é condenado a 15 anos de reclusão, ele está solto, condenado a 15 anos de reclusão e sai preso. Veja, virou um cassino, porque cada juiz pode declarar incidentalmente a inconstitucionalidade ou não da execução provisória da pena, para a sorte ou para azar do réu. Isso está gerando uma imensa insegurança jurídica, por isso que urge que o Supremo Tribunal Federal decida logo essa questão, declarando é constitucional ou não.
E Valfredo, isso gera um problema enorme, Valfredo, pelo seguinte: eu não levo o cliente meu, réu solto, para julgamento. Enquanto não tiver uma posição clara do Supremo, cliente meu, réu solto, eu não vou levar para julgamento para acontecer alguma coisa. Porventura pode acontecer uma condenação no júri, ele sai preso do tribunal do júri. E aqui eu penso o seguinte: há instrumentos na lei que, sem essa alteração que foi feita pelo pacote do anticrime, do artigo 492, há instrumentos na lei que, havendo a necessidade da aplicação da prisão preventiva ou medidas cautelares, isso pode ser aplicado independente da fase processual. Não é porque o processo está em nível de apelação, está em recurso especial, está em recurso extraordinário, que há impeditivo de aplicar a prisão preventiva. Havendo alteração fática e havendo a necessidade na lei, e aí o Ministério Público requerendo, e o juiz, ou, no caso, no Tribunal Desembargador, ou o ministro nas cortes superiores, de verificar a necessidade de prisão preventiva, ela pode ser aplicada, analisando-se caso a caso, e não fazendo uma regra geral, e não fazendo como se fosse uma panaceia, né? Isso é de origem de Sérgio Moro, como se fosse uma panaceia que resolveria todos os problemas da criminalidade no país, porque isso não vai resolver. Na verdade, gerou muito mais insegurança, na verdade, ofende. Eu sei das duas posições, e aqui você sabe claramente qual é a minha posição. Há rasgar a Constituição nesse ponto, rasgar a Constituição, a presunção de inocência, a presunção de não culpabilidade, ela foi rasgada, e sendo que é igual antes dessa alteração, a execução em segundo grau. Haveria instrumentos para determinar a prisão da pessoa ou não, sem a necessidade de fazer aquele estupro da presunção da inocência. Então, isso gerou, concordo com você nesse ponto, gerou uma insegurança jurídica muito grande. Quanto antes o STF decidir sobre isso, vai trazer segurança, porque é direito do réu poder participar do julgamento. E hoje, o que está acontecendo no meio dos tribunos, no meio da advocacia, é réu solto, não se leva a plenário, com receio de receber uma pena superior a 15 anos. Ô, Alex, doutor Valfredo, então aí a questão poderia se utilizar até por analogia, o que acontece no controle concentrado de constitucionalidade, o artigo 27 da Lei 9868/99, que fala sobre a modulação dos efeitos. Seria uma forma de modular feito pelo juiz-presidente. É caso de prisão, não é caso de prisão? Então, mas, Carlos, né, na verdade, nesse caso, existe um recurso extraordinário com repercussão geral para discutir o assunto que começou a ser julgado e, infelizmente, parou. Enquanto essa decisão concentrada de constitucionalidade, que vai impor essa decisão a todos os juízes do Brasil, não for tomada nesse recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, cada juiz pode tornar constitucional ou não a execução provisória da pena. Esse é o problema. Cada cabeça uma sentença. Então você vai ter vários tipos de justiça pelo Brasil, vários tipos de decisões, vários tipos de réus, uns com sorte, outros com azar. É inaceitável uma situação como essa. Totalmente, com certeza. E acaba perdendo mesmo a questão da segurança jurídica aí mesmo e dignidade da pessoa humana, etc. Aí agora, doutor Alex, eu sei que se deixar o Alex aqui, ele fala 3 horas, se fizer uma live uma vez, a esposa dele mandou ele parar, pelo amor de Deus, a minha também. A minha filha mandou parar. Aí a gente voltava, né, Alex? Vai conseguindo, né, terminar aquela live. Então vamos abrir agora para considerações finais. Primeiro o doutor Alex, depois fechando com chave de ouro, o doutor Valfredo, e eu encerro. Pode começar, doutor Valfredo. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade, sempre um prazer enorme estar aqui, principalmente hoje com o Valfredo. O Valfredo, que eu tenho uma admiração profissional muito grande, uma admiração pessoal pelo tudo que ele é como homem, não apenas como promotor, como homem. E você viu quando a gente conversou de trazer um promotor para o garantismo penal para falar, você viu o porquê. O porquê dele estar aqui presente, né? Que, além do conhecimento técnico, ele é pautado muito pelo sentimento está esculpido na Constituição nossa, que é da dignidade humana. Né? Então, isso faz se tornar um promotor diferenciado.
E eu sei que é uma consideração final, mas só uma curiosidade, né? Eu nunca fiz essa pergunta para o Valfredo, mesmo a gente batendo papo fora do fórum, tudo. Eu só queria saber o seguinte, Valfredo, duas perguntinhas só rapidinho, se o Carlão permitir. O que te levou Vai, a vamos escrever quebrar um o livro de protocolo júri? aí. O que te levou a escrever um livro do júri? E se você considera o livro que você fez um livro para advogados? Ótima pergunta, Alex. O livro do júri é uma verdadeira extensão. Eu faço júri desde 1997. Eu sou apaixonado pelo Tribunal do Júri, acredito racionalmente, instintivamente, emocionalmente na importância do Tribunal do Júri. E eu, na época que estava estudando, lendo todos os livros possíveis e imagináveis a respeito da questão do júri, eu sentia a falta de um livro que fosse teórico, de todas as posições doutrinárias, jurisprudenciais, que fosse prático e não tivesse um viés, não tivesse um lado, que fosse um livro, e eu penso que eu consegui isso na minha obra, é um livro que advogados, defensores, juízes têm, e que tem, pelas minhas posições, eu costumo dar sempre todas as posições, as mais díspares, inclusive aquelas com as quais eu não concordo, na obra. E quem lê a minha obra, sem olhar a contracapa, não vai descobrir que eu sou promotor, vai pensar que eu sou juiz. Então, é um livro para promotores, para defensores, juízes, para estudantes, e é um livro que, penso eu, é acessível, é prático e é democrático. São impostas todas as posições e cada um vai formar o seu próprio pensamento, vai construir argumentos através do entrechoque daquelas ideias e vai pensar melhor. Essa foi a finalidade, o que me motivou a escrever o livro e continuar atualizando, agora indo para a oitava. Bom, pergunta feita, Carlão. Devolvo a palavra para você. Não, então, antes de passar para considerações finais do Dr. Valfredo, eu vou fazer as minhas. Eu agradeço, Dr. Valfredo, Dr. Alex, gratidão. Eu tinha como intenção, mesmo que o Dr. Alex falou sobre essa live, de trazer essa dialética do Tribunal do Júri, esse diálogo, promotoria, Ministério Público, defesa, trazer todos esses diálogos e colocar as pessoas assim para que entendessem, para que nós não ficássemos só nas questões de críticas cegas ao Ministério Público e que nós pudéssemos ter essa importância desse debate aí brilhante, como foi feito pelo Dr. Valfredo aí, e eu agradeço novamente. Como eu disse, a minha monografia foi Tribunal do Júri, eu já tinha um projeto de tirar os autores do Ministério Público lá, Mogenô, e colocar só defensoria, advogados, mas eu vou ter que tirar alguns e colocar o Dr. Valfredo na minha tese nova, Clara, e agradeço. E passo as considerações finais, senão a gente não acaba. Pode começar, Dr. Valfredo. Eu agradeço muito a oportunidade que vocês me deram hoje, porque é muito fácil pregar para convertidos. É fácil falar bem dos atenienses em Atenas. Fale bem dos atenienses em Esparta. Já é mais complicado. Então é importante que haja um diálogo, uma dialética entre advogados, promotores, juízes, defensores públicos. Podemos ter opiniões diversas, mas essas opiniões diversas não impedem, de maneira civilizada, nós temos a expor os nossos argumentos, os nossos contra-argumentos. O que nós não podemos ser é sermos cegos. O pior cego realmente é o pior que consegue ver. E como dizia o padre Antônio Vieira, o pior dos cegos é um cego que conduz outro cego ao abismo. O cego que conduz é o mais cego do cego. Ele só tem a visão dele e ele está conduzindo uma pessoa que tem a mesma não visão dele, a mesma cegueira que ele, o mesmo pensamento que ele, e vão caminhando. E a trilha é uniforme, a trilha é lisa, a trilha não tem obstáculo, mas também não tem aprendizado, não tem entrechoque de ideias, não é enriquecedor, é empobrecedor. Por isso que é importante, a honra, um promotor ter sido chamado para conversar
amigos advogados, expondo os nossos pontos de vista, que podem ser coincidentes, e outras vezes podem não ser coincidentes, mas permanece o coleguismo, permanece a amizade, sobretudo, permanece a convicção na importância do debate democrático. E por isso, por essa oportunidade, eu agradeço a vocês. Alex, você, um minutinho aí. Obrigado. Eu já tinha me despedido, vou me despedir novamente. Carlão, obrigado. A gente está sempre em pé e a ordem para vocês aqui do Garantido Penal. Aliás, me considero do integrante do grupo. Me sinto extremamente feliz de poder estar aqui presente. Essa ideia que o Alfredo falou, a democracia ela é feita da discussão, né, de ideias. E a discussão das ideias antagônicas, das ideias muitas vezes diferentes, e discutir ideia, somente ideia, não pessoa, é o que está fazendo falta no país nosso de hoje em dia. No micro-universo que a gente representou aqui, com algumas pessoas nos assistindo, a gente mostrou que é possível quem tem um ponto de vista diferente, alguns pontos de vista diferentes, discutir de uma maneira civilizada, algo que está faltando demais no nosso país hoje. Nosso país virou um país dualista, virou um país de dois lados, e talvez a gente tenha dado uma demonstraçãozinha pequenininha, mas que possa servir para falar que, olha, mesmo o Ministério em tese, o Ministério Público estando num lado, a defesa estando de um outro, os advogados estando do outro, é possível, de uma maneira educada, de uma maneira civilizada, de uma maneira inteligente, discutir ideias, porque de duas ideias pode sair uma terceira muito, muito melhor. E foi o que a gente fez hoje aqui. Então, agradeço, Carlão, pela oportunidade. Valfredo, obrigado por ter comparecido aqui no Garantido Penal. E o Carlão é que manda aqui, mas eu vou dar minha sugestão já meio assim, tem que fazer outra, tá? É isso. Beleza. Muito obrigado. E é isso, vamos que vamos, né? Boa noite. Boa. Eu vou tentar deixar gravado. Se eu conseguir, eu mando para vocês. Tá bom, então. Eu salvo e eu mando para vocês. Abraço, boa noite, obrigado mais uma vez. Boa noite, obrigado. Um abraço, Carlão. Boa noite, tchau, tchau.